estavam ali na cruz do Calvário era o quê? Um ladrão à direita e um ladrão à esquerda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eles zombavam de Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos diz, meus irmãos, que tudo isso não foi algo que pegou Jesus Cristo de surpresa. Tudo isso que aconteceu não foi algo que Jesus não sabia, porque Jesus, ele, por ser onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. Por isso que no versículo 33 ele diz: olha, baterão nele e depois o matarão, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Nós observamos que quando Jesus estava ali no jardim do Getsêmani e a guarda pretoriana chegou ali, trazida por Judas Iscariotes, aquele que vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, e impressionante que aquele compunha o colégio apostólico, era um dos 12 que mais tarde colocariam em seu lugar a Matias. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Judas Iscariotes já tinha dado a guarda pretoriana, aos carrascos, a senha. E qual era a senha? Ele disse: olha, quando eu chegar lá, aquele que eu saudar com o ósculo santo é ele. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele chega, e quando Jesus ele chega ali perto de Judas Iscariotes, Judas Iscariotes se aproxima e o beija. Só que quando Judas Iscariotes o beija, Jesus diz: amigo, com um beijo tu me traz. E ali, meus irmãos, sabemos que Jesus, ele foi levado até a sentença ali, uma sentença que não era para ele, mas era para nós, e ele aceitou aquela sentença. Mas o maior objetivo de Jesus em aceitar aquela sentença, meus irmãos, aonde, como ora acabamos de ler aqui, que ele há de ser entregue aos gentios. Eles zombarão dele, insultarão e cuspirão nele, baterão nele e depois o matarão, mas ele ressuscitará ao terceiro dia. Todo esse processo, meus irmãos, de Jesus, além de aceitar aquilo que era para mim e para você, todo esse processo foi tão além, que ele foi surrado, maltratado, cuspiram nele, mas ele foi como o cordeiro mudo, diz Isaías, foi como o cordeiro mudo até o matadouro, morreu ali, ressuscitou ao terceiro dia, e quando ele ressuscita ao terceiro dia, meu irmão, o véu do templo se rasga, de alto a baixo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, podemos entender e compreender, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como diz o versículo 16 do capítulo 16, a lei e os profetas duraram até João. Deus então, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem usa a força para entrar nele, ou seja, o reino de Deus é tomado à força. Ou seja, a lei durou até João. Por quê, meus irmãos? Porque João, ele diz: olha, após mim vem um, que eu não sou digno de desatar as sandálias do seu sapato, as sandálias dos seus pés, porque eu vos batizo para arrependimento, mas nenhum vos batizará com fogo, com o Espírito Santo, com fogo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando, meus irmãos, a Bíblia diz também que a lei durou juntamente com os profetas, porque os profetas foi até João, o profeta foi até João e a lei até João, porque em Cristo ele cumpre a lei. E quando ele cumpre a lei e nos coloca, meus irmãos, na dispensação que conhecemos como a dispensação da graça, louvado seja o nome do Senhor, nós não podemos de jeito algum, meus irmãos, aleluia, querer usar qualquer texto da lei que não tem base bíblica para tentar anular tudo isso que Jesus fez na cruz do Calvário, que foi o que? Sofrer por mim e por você. Zombaram dele, insultaram ele, cuspiram nele, bateram nele e depois o mataram. Agora eu te digo, se Jesus sofreu tudo isso para mudar a lei, para nos colocar no Novo Testamento, para nos colocar numa nova aliança, no tempo da graça,
Nós que com Ele estamos na graça, meus irmãos, vão também zombar de nós, vão também rir de nós, vão perseguir a nós. Jesus Cristo disse que assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós, e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que permanecer firme, aleluia, receberá a bênção. Então, meus irmãos, que possamos permanecer firmes, em nome do Senhor Jesus